E aí galera, aqui no canal a gente já teve alguns vídeos de na tab de colorização, brincar com brilho, cores, aplicar efeitos diferentes, mas a verdade é que eu nunca expliquei para vocês os nós que estão lá na tab de colorização. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês exatamente o propósito de cada nó, para que eles servem, os pontos positivos e os pontos negativos. Então vamos lá. Vamos começar com o nó serial, que claro é provavelmente o tipo de nó mais comum, né? Quando você abre a tab de colorização é o primeiro nó que aparece aqui. Esse nó ele permite que os ajustes sejam feitos sequencialmente, tá? Na imagem, um após o outro. O que isso significa? Por exemplo, se a gente for fazer um tratamento das cores primárias, né? E vamos falar, por exemplo, que eu quero começar aqui com a exposição desse clipe aqui. Então, exposição, e na exposição eu faria minhas alterações de exposição. Por exemplo, aqui no wheel de HDR, eu poderia vir aqui na exposição e aumentar. Se eu colocar muito, está muito exposto, então eu posso mexer um pouquinho aqui, tá? E aí o próximo, por exemplo, eu coloco mais um nó, Alt S para colocar um nó na frente do nó que você estava trabalhando. Se você quiser colocar um nó atrás do nó que você está trabalhando, você aperta Shift S, tá? Então, nesse nó aqui eu quero mexer com o contraste, digamos. E aqui, por exemplo, eu vou fazer umas alterações bem básicas para deixar essa imagem com um contraste mais alto. Só um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo até forte demais. Mas o que está acontecendo, gente, é que as alterações que foram feitas no primeiro nó, no nó de exposição, estão sendo passadas para o nó de contraste. Então o nó de contraste está recebendo as alterações de exposição e a gente está aumentando, nesse caso aqui a gente está deixando o contraste da imagem bem mais forte, tá? Então essa é a jogada importante de entender dos nós seriais. Cada ajuste é feito após o anterior e é importante ser bem organizado e pensar na ordem dos ajustes. Uma correção mal planejada num nó serial anterior, por exemplo, se eu fizer aqui errado, vai afetar meu trabalho no nó de contraste. O próximo nó que a gente vai falar é o nó paralelo. Os nós paralelos permitem que você faça as correções em paralelo mesmo, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu vim aqui na tela de contraste, no nó de contraste, aperto Alt P, já percebeu que eu gosto muito de atalho, né? Deixa o seu trabalho bem mais rápido, então aprende os atalhos que vale a pena. Coloquei aqui esse nó paralelo, então basicamente o que está acontecendo? As alterações de exposição estão entrando no nó número 3 e no nó de contraste. Que pode ser, claro, alguma coisa que eu quero fazer. Mas, para mim, quando eu estou mexendo com exposição, quando eu estou mexendo com trabalho para clientes, o que eu gosto de pensar é que... Vou deletar aqui essa linha. A parte de cima aqui, por exemplo, é a minha parte de tratamento das cores primárias. Então, eu trabalho aqui. Agora, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é... Quando trabalhando com as cores secundárias, ou melhor, com as alterações secundárias, eu pego os meus nós paralelos e ligo aqui ao início do meu clipe. Ou seja, as informações iniciais do meu clipe estão sendo levadas aqui para o nó número 4. Né? E não como era naquele caso, que era nesse caso aqui. Ou seja, eu tinha feito as alterações de exposições e essas alterações estavam entrando no 4. Por que eu faço isso? Eu acho bem interessante quando você está trabalhando nessas alterações secundárias, de você ter um feed, né? uma entrada limpa do seu vídeo original nos primários, porque se o cliente, quando você apresenta o trabalho, vamos falar o rascunho do trabalho, e você fez aqui a saturação aqui, digamos, e você colocou a saturação, sabe, sei lá, em 100%, que você achou show de bola, sabe? O cliente pode virar para você e falar, não gostei disso, não tá legal. E como você criou essa parte aqui separada da parte de cima, né, que é aqui, como eu falei, é primário e aqui é secundário, você pode vir aqui bem facilmente e fazer uma alteração que o seu cliente goste mais. Se minha árvore de nós, digamos, por exemplo, fosse muito mais complexa que essa e eu tivesse vários nós, né, vários nós seriais, e bem aqui, digamos... Vamos só dar um exemplo bem doido. Vamos falar que eu tinha vários nós seriais e vamos falar que a saturação também era serial e tudo mais. Digamos se fosse desse jeito, certo? Se o cliente tivesse reclamado da saturação e agora meus nós seriais, e será, o número 5, o número 6 agora foram feitos baseados no input, né, na entrada do número 4, que é a saturação, o que acontece? Agora eu mudo a minha saturação para outra coisa que o cliente pediu para mim e agora meu 5 e meu 6 estão ferrados. Então eu vou ter que olhar meu 5, meu 6 e às vezes eu tenho 30 nós.
Então eu vou ter que revisar todos os nós novamente. Então é por isso que eu gosto, como eu falei, de criar então todas as minhas edições na parte secundária, de estar então num nó paralelo. E claro, eu posso ter muitos mais nós paralelos, né? Eu posso apertar com o botão da direita aqui, clica aqui Add One Input, né? Então eu posso colocar mais um paralelo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aperto Alt P de novo. Então apertar Alt P de novo, ele adiciona automaticamente. O próximo nó é o nó de camada. Ele funciona bem como camadas, tipo no Photoshop. Por exemplo, já criei aqui para vocês num clipe novo, o Color Space Transform, exposição e contraste das cores primárias. E aqui eu vou colocar mais um nó serial. E vamos falar que aqui eu quero dar um look meio azulado para essa cena. Então aqui, por exemplo, vou chamar de look. E aí vamos criar um nó de camada. Então ele criou esse aqui é o mixer de camada. Então olha só, vou colocar aqui no nó de cima, que é o nó que é o meu look meio azulado que eu quero. Vou aqui na janela, vou pegar esse elemento e vamos falar que eu quero jogar um gradiente azulado daqui até o final da tela. E eu vou abaixar a temperatura para a gente poder ver esse azulado, tá? Agora, olha só, o azulado foi colocado aqui, mas a gente não está vendo nada. Por quê? Porque o nó de baixo, é muito estranho isso, eu não sei porque o pessoal da DaVinci faz isso, mas o nó de baixo é como se fosse, se você já usou o Photoshop, o nó de baixo é o nó de cima, na verdade. É a camada de cima. Então, a camada de cima ou, né, no Photoshop, não teve nenhuma alteração. Então, por isso que a gente não está vendo. Muito estranho, né? Então, aí você tem que lembrar, é meio louco isso. Então, o nó de baixo aqui é o nó que vai ser mostrado na saída aqui desse mixer, ok? Então a gente não está vendo nada agora. Se eu colocasse esses dois num nó paralelo, você ia ver esse azul jogado na cena inteira, inclusive na mulher. Agora, digamos que eu quero preservar a cor do casaco dela e o cabelo rosa dela, esses dois rosas aqui. Eu quero preservar e não quero que fique azulado. Esse nó serial é uma ótima ideia para fazer isso. Então, joguei o azulado aqui, tá? O que a gente vai fazer? Na camada de baixo, eu vou selecionar aqui, vamos pegar aqui o qualificador, vou selecionar o casaco dela e também um pouquinho aqui dessa parte. Olha lá. Selecionou relativamente bem, claro, como sempre a gente passaria muito mais tempo refinando aqui a seleção, mas tá bom por agora, tá? Então, olha só. Então agora, automaticamente o azul já apareceu, tá vendo? Eu posso melhorar aqui a seleção o meu gradiente, mais lá para baixo, para cá. E você vai ver agora que esse azulado foi jogado e preservou, claro, o casaco dela. Se a gente tirar aqui, ó, se eu desabilitar com Ctrl D, você vai ver aqui que a cor do cabelo dela, ó, que é mais para um laranja bem leve, né? Salmão, sei lá, se perdeu. Esse é o legal do nó de camada. Agora, claro, desvantagem é que pode haver realmente problemas com a combinação de bordas se as máscaras não forem feitas direitinhas, né? Então tem que pensar bem nas máscaras. E claro, quanto mais camada você pôr aqui, você pode pôr 300 milhões de camadas. Não aqui, aqui. Opa, tô colocando errado. Você pode colocar 300 milhões de camadas, né? E aí, para gerenciar isso tudo, vai ficar complicado. Então, eu não recomendo você ter mais de 3 ou 4 camadas, não, tá? O próximo é o nó externo, o Node Outside. E ele aplica ajuste de cor a tudo, exceto a área que você selecionou no nó anterior. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. Digamos que aqui nesse nó, é um nó serial. Eu quero colocar uma seleção ao redor dessa mulher. Vamos para cá. Vou mudar aqui um pouquinho a forma do círculo. Para cá, menorzinho assim. Aqui, pronto. Tá bom. E aí vamos dizer aqui então que eu quero aumentar os detalhes da roupa dela. Mas você vai perceber que, claro, vai pegar em outras áreas, né? Mas eu vou aumentar os detalhes da roupa dela, o tint um pouquinho, o contraste. Então, vamos mexer aqui também nos highlights. Um pouquinho. Pronto, tá bom. Agora, quando eu venho aqui e crio um nó externo, o que é que vai acontecer? A gente olhar aqui, essa é a seleção que foi feita da mulher. Agora, quando eu aplico todas as minhas alterações aqui, digamos, um super azulzão muito louco, se a gente olhar aqui,
nada aconteceu com essa seleção que a gente fez no nó anterior. Esse tipo de estrutura de nó, um nó seguido do nó externo, ele é bastante utilizado, por exemplo, quando você quer dar ênfase, quando você quer destacar o talento. Você pode colocar um brilho e um contraste bem leve ao redor do seu talento, deixar a roupa do talento um pouco mais com um contraste mais forte, e em contrapartida, tudo fora do seu talento, você pode abaixar o contraste dele um pouquinho mais, realmente para dar um destaque no seu talento. E aí a gente tem o nosso nó divisor combinador, que o pessoal chama muito realmente em inglês, splitter combiner. E ele é utilizado para dividir a imagem em seus componentes de cor primário, vermelho, azul, verde, né? E depois combiná-los novamente. É uma ferramenta bastante útil para quando você deseja trabalhar com as cores individuais e corrigir cada canal de cor separadamente. Então, por exemplo, vamos aqui na cores, nós, Add Splitter Combiner, Alt Y, né? E ele põe esse trem tudo aqui, né? O que é? Vermelho de cima, verde, azul. E uma das coisas que eu já vi o pessoal utilizar nesse nó é, por exemplo, imagina que você tem num canal de cor em particular bastante ruído. Então vamos só imaginar que o canal de cor vermelho, eu apertando Shift H aqui eu consigo ver o vermelho. E vamos imaginar aqui que o ruído aqui tá bastante alto. Então eu poderia, nesse canal em particular, eu clico aqui no Motion Effects, adiciono, digamos, dois frames de Temporal NR e faço minhas alterações aqui para melhorar e reduzir o ruído nesse canal vermelho. Ou, claro, se você quiser fazer alterações no canal de cor vermelha e mudar a saturação e, sabe, mexer com o hue e os highlights e tudo mais do vermelho do seu clipe e assim por diante, verde e azul, você pode fazer isso, né? Eu acredito que você precisa de ter um conhecimento de teoria de cor um pouco mais avançado realmente para fazer esse tipo de coisa, mas tá aí uma opção para o que você pode fazer também, ok? Os nós podem parecer complicados no início, mas com prática e paciência ele se torna uma ferramenta bem poderosa mesmo nas suas mãos, tá? Se você gostou do tutorial, por favor, dê um like aí e se inscreva no canal, isso me ajuda muito. E não esqueça de ativar o sininho, se você tiver inscrito, para não perder nenhum dos meus próximos vídeos, beleza? Até a próxima, galera, e vamos continuar editando, valeu?